Baal era o nome do deus que era adorado por toda Canaã e Fenícia nos tempos antigos. Durante o período dos juízes, a prática do culto a Baal entrou na vida religiosa judaica. Juízes capítulo 3, versículo 7 diz: os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram o Senhor seu Deus e serviram aos Baais e às Astartes. A prática do culto a Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, ele casou-se com Jezabel, filha do rei Etbaal de Sidônios, e começou a se prostrar em adoração a Baal. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Em seguida, ele ergueu um poste de Aserá. Ele fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que qualquer um dos outros reis de Israel antes dele. E a prática do culto a Baal também afetou Judá, conforme descrito em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acás tinha 20 anos quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu antepassado, ele não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos dos reis de Israel e também fez ídolos para adorar os Baais. Ele queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e sacrificou seus filhos no fogo, praticando as abomináveis práticas das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares, nos montes e debaixo de toda árvore frondosa. O plural da palavra Baal é Baalim, que significa Senhor. Baal era um deus da fertilidade que se acreditava ajudar a terra a produzir culturas e as pessoas a produzirem descendentes. Em geral, diferentes partes adoravam Baal de diferentes maneiras, e Baal provou ser um deus altamente universal. Diversos locais destacavam um ou outro de seus atributos e criavam seitas especiais de baalismo. Baal de Peor, como vemos em Números capítulo 25, versículo 3, e Baal Berite, como vemos em Juízes capítulo 8, versículo 33, são dois exemplos dessas divindades localizadas. A palavra Baal aparece infrequentemente no Antigo Testamento como um nome pessoal. A etimologia da palavra mostra que Baal era considerado como o proprietário de uma determinada localização, limitando seu uso a indivíduos que não eram mais nômades, mas que se estabeleceram. Esses Baais locais eram considerados responsáveis pela agricultura, criaturas e pela fertilidade da humanidade. Era crucial conquistar seu favor, especialmente em um lugar como Canaã, onde há poucos riachos naturais ou nascentes e a chuva é imprevisível. Isso levou à adoção de formas extremas no culto, incluindo a prática da prostituição ritual e do sacrifício de crianças. Juízes capítulo 2, versículo 17, na versão New King James, diz: no entanto, eles não ouviriam seus juízes, mas prostituíram-se com outros deuses e se inclinaram perante eles. Viraram-se rapidamente do caminho em que seus pais andaram, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Eles não fizeram assim. Amós capítulo 10, versículo 7, na versão New King James diz: eles suspiram pelo pó da terra, que está na cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos humildes. Um homem e seu pai entram na mesma moça para profanar meu santo nome. Jeremias capítulo 7, versículo 9, na versão New King James diz: roubarão, matarão, cometerão adultério, jurarão falsamente, queimarão incenso a Baal e seguirão outros deuses que vocês não conhecem. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento é sua referência ao grande deus ativo de um panteão cananeu, uma equação com Haddad, o deus amorreio, cuja natureza e funções eram quase idênticas, parece clara. Baal eventualmente ascendeu à posição de divindade preeminente na região. Parte desse processo, segundo alguns pesquisadores, pode ser rastreado até os escritos ugaríticos. Baal é identificado como o filho de Dagon, outra divindade amorreia, possivelmente um deus da vegetação ou do grão, em vez de El, que era sem dúvida o chefe original dos deuses cananeus. Em Ras Shamra,
o antigo sítio ugarítico, foram descobertos templos dedicados a Baal e Dagon, mas nenhum dedicado a El. Baal é retratado nas escrituras usando um capacete adornado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade. Ele segura um clube ou massa em uma mão, provavelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando tanto o relâmpago quanto a vegetação. Em esculturas aramaicas, Baal é retratado montando um touro, o que pode estar relacionado às imagens de bezerros de Arão e Jeroboão, que provavelmente eram usadas como pedestais para o invisível Yahvé. Anat, referida eufemisticamente como a Virgem Anat, era a esposa e irmã de Baal e compartilhava muitas de suas aventuras. O Dia do Senhor pode ter se originado como uma celebração da vitória de Yahvé sobre as forças do caos, presumivelmente no Festival de Ano Novo, no Templo de Jerusalém, em um rito derivado de um predecessor cananeu. Há evidências de que Baal e outras divindades cananeias foram adoradas no Egito, mas sem se tornarem uma ameaça séria à religião egípcia nativa. A situação era diferente em Israel, onde, através dos processos de sincretismo, o culto a Yahvé foi profundamente influenciado e ameaçado por elementos alienígenas dos cultos a Baal. Isso se deveu a dois fatores principais. Primeiro, os israelitas não expulsaram os cananeus, mas se casaram com eles, levantando assim o problema da inter-relação de Yahvé e Baal. Segundo, Yahvé havia dado a Israel uma vitória considerável sobre os cananeus, e sua supremacia era inquestionável. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando El, que era visto como relativamente fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal derrotou Iam, o deus do mar, e Mote, o deus da morte e do submundo. As irmãs ou consortes de Baal eram Astarte, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anat, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como o deus do sol e como o deus da tempestade. Ele é geralmente retratado segurando um raio, que derrotou inimigos e produziu colheitas. Eles também o adoravam como um deus da fertilidade, que proporcionava filhos. O culto a Baal estava enraizado na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos. Às vezes, para apaziguar Baal, era necessário o sacrifício humano, geralmente o primogênito daquele que fazia o sacrifício. Jeremias capítulo 19, versículo 5 diz: Eles também construíram os lugares altos de Baal para queimar seus filhos no fogo, como ofertas queimadas a Baal, o que eu não ordenei nem falei, e que não me veio à mente. Os sacerdotes de Baal adoravam sua divindade com ritos tumultuados, que apresentavam gritos estáticos e autolesão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28 diz: Assim os profetas oraram mais alto e se cortaram com facas e adagas, de acordo com seu ritual, até que o sangue jorrou. Antes dos hebreus entrarem na terra prometida, o Senhor Deus advertiu contra a glorificação dos deuses de Canaã, mas Israel se inclinou para o idolismo mesmo assim. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 a 15, na versão King James diz: Não seguirão outros deuses, dos deuses dos povos que estão ao vosso redor, pois o Senhor vosso Deus que está entre vós é um Deus zeloso, para que a ira do Senhor vosso Deus não se acenda contra vós e vos destrua da face da terra. O profeta Elias, durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge do culto a Baal em Israel, Deus confrontou diretamente o paganismo por meio de seu profeta Elias. Primeiro, Deus mostrou que ele, e não Baal, controlava a chuva, enviando uma seca que durou 3 anos e meio. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz: E Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, na versão New King James diz: E Acabe, filho de Onri, fez o mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Permita-me apresentar-lhe os 3 personagens principais
nesta incrível história bíblica. O primeiro é Acabe, o rei de Israel, que fez mais mal do que todos os reis anteriores combinados. O segundo personagem é Jezabel, esposa de Acabe, que decidiu substituir a adoração ao Senhor Deus pela adoração a Baal. Elias, um dos grandes profetas de Deus, é o terceiro personagem. Seu nome traduz como Jeová é o meu Deus. Enquanto Jezabel estava destruindo as pessoas e locais associados ao verdadeiro Deus, o Senhor enviou um homem cujo nome testemunhava que o Senhor Jeová era seu Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, na versão New King James diz: Retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, na versão New King James diz: E aconteceu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Como Elias sabia que Deus estava vivo e era confiável, esconda-se e apresente-se, disse o Senhor a Elias. Essas duas frases nos mostram como podemos saber que Deus está vivo. Primeiro, esconda-se. Elias é usado como exemplo do poder da oração em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Não apenas Elias orou, mas ele orou com fervor. A chave para determinar se Deus está vivo ou não é esconder-se, aprendendo a conectar-se com Deus através da oração fervorosa. Uma série de eventos na vida pessoal de Elias demonstrou que Deus estava vivo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, na versão New King James diz: Retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis, capítulos 18, versículos 2 a 16, na versão New King James, detalha como Elias foi se apresentar a Acabe e encontrou Obadias pelo caminho, um homem que temia ao Senhor e havia escondido 100 profetas do Senhor para protegê-los de Jezabel. Obadias estava preocupado que, ao informar Acabe da presença de Elias, o Espírito do Senhor levaria Elias para outro lugar, e ele seria morto por não conseguir apresentar Elias a Acabe conforme prometido. Mas Elias assegurou a Obadias que se apresentaria a Acabe naquele dia. Elias então foi público, organizando um encontro com o rei Acabe após 3 anos sem chuva, conforme anunciado por Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, na versão New King James, relata que, ao ver Elias, Acabe o chamou de perturbador de Israel. Mas Elias respondeu que não era ele quem perturbava Israel, mas sim Acabe e sua família, por abandonarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baais. A seguir, houve o confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a provar que seu Deus era real. 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 a 40, na versão New King James, descreve como Elias propôs que os profetas de Baal chamassem seu Deus para acender o fogo para o sacrifício, mas não houve resposta. Então, Elias construiu um altar ao Senhor, derramou água sobre o sacrifício para intensificar o desafio e orou ao Senhor. O fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a água e até as pedras e a terra ao redor do altar. Ao verem isso, o povo reconheceu o Senhor como Deus, e os profetas de Baal foram capturados e mortos por Elias no ribeiro Quizon. Após esse evento dramático, Elias orou por chuva, e após a 7ª oração, uma pequena nuvem apareceu, trazendo chuva forte após 3 anos e meio de seca. 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 46, na versão New King James, narra como Elias subiu ao topo do Carmelo para orar pela chuva, e após sua persistente oração, a chuva veio, mostrando mais uma vez que Deus estava vivo e ativo. Finalmente, em Mateus capítulo 12, versículo 27,
Jesus se refere a Satanás como Belzebu, uma referência ao deus filisteu Baal-zebub. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 27, relata como as pessoas ficaram maravilhadas ao ver Jesus curar um homem cego e mudo, atribuindo tal poder a Belzebu, líder dos demônios, segundo os fariseus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, os confrontou com parábolas, destacando a incoerência de suas acusações e afirmando que seu poder de expulsar demônios era uma evidência da chegada do reino de Deus, desafiando a autoridade de Satanás. Esse relato bíblico mostra a contínua luta entre a adoração ao único Deus verdadeiro e a tentação de seguir deuses falsos, como Baal, que representam desvios para a idolatria e práticas condenáveis aos olhos de Deus. O confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo é um exemplo poderoso da supremacia do Senhor sobre todos os falsos deuses e da importância de confiar e obedecer somente a Ele. O desafio de Elias no Monte Carmelo não foi apenas um ponto de virada para o povo de Israel naquela época, mas também serve como um lembrete eterno do poder de Deus e da futilidade da idolatria. Após o triunfo esmagador sobre os profetas de Baal, a história de Elias e o subsequente retorno da chuva simbolizam a misericórdia e a redenção divinas, mesmo após períodos de desobediência e afastamento de Deus. Este episódio ressalta uma verdade central encontrada em toda a Bíblia: o poder de Deus para transformar situações desesperadoras e guiar seu povo de volta ao caminho da retidão. A oração fervorosa de Elias, que trouxe fogo do céu e posteriormente chuva para uma terra seca, ilustra a eficácia da oração sincera e a importância da dependência de Deus. Além disso, a história oferece uma crítica contundente ao sincretismo religioso e à adoração de ídolos, práticas comuns entre os israelitas que frequentemente os desviavam do culto ao verdadeiro Deus. A vitória de Elias sobre os profetas de Baal não foi apenas uma demonstração de poder, mas também um chamado ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. A narrativa de Elias nos lembra de que, em todas as gerações, os seguidores de Deus enfrentam desafios que testam sua fé e obediência. Como Elias, são chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, e a permanecer fiéis a Ele, rejeitando falsos deuses e doutrinas. A referência de Jesus a Belzebu em Mateus capítulo 12 reitera a continuidade dessa luta espiritual no Novo Testamento, onde ele confronta diretamente as forças do mal e demonstra sua autoridade sobre elas. Essa passagem também destaca a irracionalidade da acusação dos fariseus de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, apontando para a verdadeira fonte de seu poder, o Espírito Santo de Deus. A história de Elias, a confrontação de Jesus com os fariseus e a sua vitória sobre o poder do mal, nos encorajam a buscar a Deus com todo o nosso coração, a viver de acordo com seus mandamentos e a confiar em sua soberania e poder salvador. Nos lembra de que, apesar das diversas formas que a idolatria pode assumir em diferentes épocas e culturas, o chamado de Deus para a fidelidade exclusiva a Ele permanece o mesmo. Assim, a luta contra a adoração a Baal e outras formas de idolatria no Antigo Testamento, bem como os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, enfatizam a importância de se manter fiel ao único Deus verdadeiro, rejeitando qualquer forma de idolatria ou sincretismo religioso. Isso serve como um lembrete atemporal da centralidade de Deus na vida de seu povo e da necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade, confiando plenamente em sua graça e poder para nos guiar e proteger. A luta contra a adoração a Baal e a fidelidade ao único Deus verdadeiro nos leva a uma aplicação prática para os dias atuais. A história bíblica de Elias e o confronto com os profetas de Baal, juntamente com o ensino de Jesus sobre a verdadeira fonte de poder espiritual, não são apenas relatos históricos ou lições teológicas. Eles falam diretamente ao coração da experiência humana e à nossa necessidade intrínseca de buscar algo maior que nós mesmos. Na sociedade contemporânea,
embora a adoração explícita a deuses como Baal seja menos comum, enfrentamos nossas próprias versões de idolatria. Ídolos modernos podem assumir a forma de materialismo, poder, status, tecnologia ou até mesmo relacionamentos. Essas coisas, embora não inerentemente más, tornam-se problemáticas quando ocupam o lugar central em nossas vidas, desviando nossa adoração e devoção do Deus que nos criou e deseja um relacionamento pessoal conosco. A lição de Elias nos ensina sobre a coragem de se posicionar pela verdade em meio a uma cultura que frequentemente rejeita a autoridade divina. Ele nos lembra da importância de ouvir a voz de Deus e de responder com obediência, mesmo quando isso nos coloca em oposição à corrente dominante da sociedade. Além disso, a resposta de Jesus aos fariseus destaca a necessidade de discernimento espiritual. Ele desafia a lógica falha de seus acusadores e aponta para a verdadeira fonte de seu poder, o reino de Deus manifestado através do Espírito Santo. Isso nos lembra de que, em nossa busca por significado e propósito, devemos nos voltar para Deus e buscar seu reino acima de tudo. Para viver de acordo com esses princípios, somos chamados a cultivar uma vida de oração, estudo da Palavra de Deus e comunhão com outros crentes. Essas práticas nos ajudam a manter nosso foco em Deus, a reconhecer e rejeitar os ídolos modernos e a viver de maneira que honre e glorifique a Ele. A história de Elias e os ensinamentos de Jesus nos oferecem esperança. Eles nos mostram que, não importa quão desafiador possa ser o ambiente cultural ou quão poderosas pareçam as forças contra nós, o poder de Deus é supremo. Ele é capaz de fazer maravilhas em meio à nossa fidelidade e pode usar nossas vidas para demonstrar sua glória e amor ao mundo. Portanto, que possamos nos inspirar na fé e determinação de Elias e na autoridade e sabedoria de Jesus para viver de maneira que reflita a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro. Que nossa jornada seja marcada por uma busca constante de sua presença, guiada pelo Espírito Santo, e que nossa vida seja um testemunho do seu poder transformador e redentor para aqueles ao nosso redor. Ao considerarmos a continuação desse tema, é importante reconhecer que a jornada de fé em um mundo repleto de distrações e ídolos modernos não é uma tarefa fácil. A história de Elias e os ensinamentos de Jesus nos dão direção, mas como podemos aplicar esses princípios em nosso dia a dia? Viver com intencionalidade. Primeiro, viver uma vida de fé requer intencionalidade. Isso significa fazer escolhas diárias conscientes, que refletem nosso compromisso com Deus. Como Elias, podemos ser chamados a tomar decisões difíceis que vão contra a corrente da cultura popular ou a opinião predominante. Isso pode envolver a forma como gastamos nosso tempo, dinheiro e recursos, escolhendo investir em atividades que cultivam nosso relacionamento com Deus e servem aos outros, em vez de buscar satisfação em prazeres temporários ou acumulação de bens materiais. Cultivar uma comunidade de fé. Elias, embora muitas vezes se sentisse sozinho, foi sustentado e encorajado por Deus. Da mesma forma, nós precisamos de uma comunidade de fé para nos apoiar. Isso significa envolver-se com uma igreja local ou grupo de estudo bíblico, onde podemos crescer em nosso entendimento da Palavra de Deus, compartilhar nossas lutas e vitórias e encorajar uns aos outros na fé. A comunidade é essencial para nos manter responsáveis e nos lembrar de que, embora a jornada possa ser desafiadora, não estamos caminhando sozinhos. Ser um testemunho no mundo. A vitória de Elias sobre os profetas de Baal foi um testemunho poderoso do poder de Deus, não apenas para Israel, mas para todas as nações ao redor. De maneira semelhante, somos chamados a ser luzes em um mundo escuro. Isso significa viver de uma maneira que reflita o caráter de Deus, buscando justiça, praticando a misericórdia e andando humildemente com nosso Deus. Ao fazer isso, podemos atrair outros para Deus, mostrando-lhes uma alternativa ao vazio e desespero que muitas vezes caracterizam a busca por satisfação em ídolos modernos. Permanecer firme na fé. A história de Elias
nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de perseguição ou dificuldades. A oração de Elias por chuva após 3 anos e meio de seca foi um ato de fé tremenda. Da mesma forma, devemos persistir em oração, confiando que Deus é fiel e que Ele responderá no tempo e maneira que forem melhores segundo a sua vontade. A perseverança na fé é um testemunho do nosso compromisso com Deus e da nossa confiança em sua soberania. A luta contra a idolatria e o chamado à fidelidade a Deus são tão relevantes hoje quanto eram nos tempos bíblicos. Elias e Jesus nos mostram o caminho: viver com intencionalidade, cultivar comunidade, ser um testemunho no mundo e permanecer firmes na fé. Que possamos seguir esses exemplos, buscando sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e servindo como embaixadores de seu reino em tudo o que fazemos.